Olá! Seja bem-vindo a mais um devocional Manhãs com Jesus. Bom dia! Na semana que passou, eu fiz a postagem de um vídeo onde falo a respeito da vida diária de oração, apresentando esta como o segredo do poder da igreja. A vida diária de oração, ela é o termostato, ela é o termômetro da vida espiritual da igreja. Hoje quero falar a respeito da oração, mas da oração que o Senhor Jesus nos ensinou. No livro de Mateus, capítulo 6, nos conta que Jesus, certa feita, estava orando em um certo lugar. Ao terminar a oração, um dos discípulos que ali estava pediu ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar, como fez João Batista com os seus discípulos. E quando orardes, disse o Senhor para ele, não façais como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, gostam de orar nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que estes já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu Pai que está em secreto, e em secreto ele te responderá. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios fazem, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes de necessidade, antes mesmo que lhe o peçais. Então o Senhor passou a orar e ensiná-los. Quando orares, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para sempre. Amém. Ainda persistiu o Senhor Jesus a falar-lhes, e dizendo, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o Pai vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, para melhor entendimento deste texto e na exposição que vou fazer, quero dividi-la em 4 pontos. E a primeira parte dele nos fala a respeito que nós devemos orar em particular antes de virmos a orar em público. O que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que nós não devemos fazer como os hipócritas, que procuram, que preferem orar primeiramente em público para chamar a atenção daqueles que estão à sua volta. É necessário que tenhamos um entendimento claro quanto a isso, porque é necessário aprendermos a ter com Deus uma intimidade, um relacionamento. E a partir deste relacionamento, podemos orar a Deus em qualquer lugar aonde nós nos encontrarmos. Se porventura não primamos por uma intimidade com Deus, para um relacionamento maior com Deus e buscamos ser vistos pelos homens, estamos mostrando que somos tão hipócritas quanto aqueles que no passado, ou até mesmo nos dias de hoje, gostam de orar diante dos homens para chamar a atenção para si. Segundo lugar, nós devemos orar com sinceridade. A palavra nos diz que nós não devemos usar de vãs repetições. Mas repetirmos as nossas orações não quer dizer que nós estamos usando de vãs repetições. O próprio Senhor Jesus repetiu em suas orações os pedidos que eram feitos diante do Pai. Paulo, ao falar com Deus, ao orar a Deus, também fez repetições. O que torna uma oração uma vã repetição? Quando nós não oramos com fidelidade, com sinceridade, quando a nossa oração não reflete
que nós estamos orando em consonância à vontade de Deus. Não reflete uma sinceridade nossa para com o Senhor. É verdade que muitas vezes nós nos tornamos as orações costumeiras. Aquelas que nós, digamos, em primeira instância tomamos para dar prosseguimento na nossa oração. Verdade é que quando nós deixarmos de lado essas orações costumeiras, então nós passaremos a orar de fato. Então é importante entendermos isso e compreendermos que devemos orar com sinceridade e refletir em nossas orações a nossa verdade para com Deus. Terceiro ponto, nós devemos orar de acordo com a vontade de Deus. Quando o Senhor Jesus nos deu a oração do Pai Nosso, Ele não estava nos dizendo para que nós orássemos aquelas orações, orássemos o Pai Nosso, inúmeras vezes, para que dessa forma fôssemos atendidos. Não é isso. Mas Ele nos deu ela como base para que o nosso entendimento fosse aclarado e compreendêssemos a partir da oração do Pai Nosso como deveria ser as nossas orações. Quando nós pedimos ajuda, a ajuda que pedimos, elas devem refletir também que seja feita a vontade de Deus na terra. Essa oração não começa com os nossos interesses pessoais, mas com os interesses do nosso Senhor, né? Tanto do seu reino quanto da sua vontade. Então, a oração, ela é um instrumento poderoso, mas não para realizar a vontade do homem, mas para realizar a vontade de Deus na terra. Não temos o direito de pedir a Deus qualquer coisa que desonre o nome dele, ou que venha, digamos, impedir o avanço do seu reino, ou que seja um empecilho à sua vontade na terra. Irmãos, é interessante observarmos que todos os pronomes da oração do Pai Nosso se encontram no plural. Ao orar, é preciso lembrar que somos parte da família de Deus, constituída de cristãos, de todo mundo. Se estivermos orando segundo a vontade de Deus, de uma forma ou de outra, a resposta abençoará todo o povo de Deus e as suas necessidades pessoais. Deus se preocupa com as nossas necessidades e Ele as conhece todas, antes mesmo que nós a venhamos pedir ou colocar diante dEle. Se Ele já sabe, então por que devemos orar? Olha, por que devemos orar? Porque a oração é o caminho que Deus determinou para suprir essas necessidades. A oração nos prepara para usar corretamente a resposta. Quando nós conhecemos as nossas necessidades e as expressamos diante de Deus, confiando que Ele proverá, faremos melhor uso da resposta do que se Deus a impusesse sobre nós sem que tivéssemos pedido. É correto orar pelas necessidades diárias? Claro que sim. Por perdão e por orientação e por proteção contra o mal. E não nos deixes cair em tentação. Não significa que Deus tenta seus filhos. Porém, com essas palavras, estamos pedindo a Deus para nos guiar de modo a não desviarmos da sua vontade e nem nos envolvermos em situações de tentação, ou mesmo em situações em que tentaremos a Deus. 4. Devemos orar com espírito de perdão. Neste momento de oração, Jesus expande a última frase de Mateus 6,12, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E assim, Jesus ele nos ensina que nós devemos orar diante do Pai, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Uma lição que repete a seus discípulos posteriormente. Nós vemos isso em Marcos capítulo 11. Jesus não está ensinando que os cristãos só merecem o poder de Deus se perdoarem os outros.
Por isso, seria contrário à sua graça e misericórdia. No entanto, se experimentamos verdadeiramente o perdão de Deus, teremos a disposição para perdoarmos aqueles que nos têm ofendido ou que estão nos devendo, perdoar os outros. Jesus, ele ilustra esse princípio na parábola do servo incompassivo. Vimos que a verdadeira oração é um assunto da família. Pai Nosso. Se não há entendimento entre os membros da família, como podem querer ter um bom relacionamento com o Pai? Em 1 João, capítulo 4, enfatiza que mostramos nosso amor a Deus ao amar os nossos irmãos, quando perdoamos uns aos outros. Não estamos adquirindo o direito de orar, pois o privilégio de orar faz parte da nossa filiação. O perdão diz respeito à comunhão com Deus. Não posso efetivamente estar em comunhão com a minha família, com o meu irmão. Minha comunhão com Deus é influenciada pela minha comunhão com os meus irmãos. Consequentemente, o perdão é parte importante da oração. Uma vez que a oração envolve a glorificação do nome de Deus, apressando a vinda do reino de Deus, e trabalha com o realizar a vontade de Deus na terra, aquele que não ora pode ter pecado em seu coração. Se Deus respondesse a oração de um cristão com um espírito rancoroso, estaria desonrando seu nome. De que maneira Deus usaria tal pessoa para realizar a sua vontade na terra? Se atendesse aos pedidos dela, Deus estaria encorajando o pecado? O mais importante numa oração não é simplesmente obter uma resposta, mas ser o tipo de pessoa a quem Deus pode confiar uma resposta. Que Deus te abençoe.